Olá, meu amigo, minha amiga. A nossa palavra de reflexão de hoje, ela se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 7, do versículo 14 ao 23, que diz dessa forma: E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as coisas? E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Também contribui para a nossa reflexão nessa manhã o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 22, que diz: Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado, e isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Eu pergunto a você, o que você acha do poder da sua história de salvação, do seu testemunho, de como você conheceu a Cristo? Como o fato de um dia você ter estado morto no pecado afeta o que você compartilha agora com outras pessoas? Você provavelmente já ouviu alguém contar como recebeu Jesus como Salvador e isso o deixou abismado, não é verdade? Você ouviu os incríveis detalhes, a espantosa profundeza de provação de onde Deus tirou essa pessoa. É provável que todos tenham experimentado os arrepios e as ondas de fortalecimento que os testemunhos poderosos para Jesus podem despertar. Mas se você creu em Jesus quando criança, tais relatos podem fazê-lo pensar que a sua história de salvação é desinteressante e que não vale a pena compartilhar. E, na verdade, isso é uma mentira. Tenha você vindo a Cristo cedo ou tarde, essa história é linda de se contar. Deus realizou um milagre em sua vida. Jesus disse que antes da salvação, seu coração estava cheio de iniquidade. Como diz no texto que nós lemos, de dentro, né? Você estava literalmente impuro por dentro, como diz no versículo 23. Sua natureza pecaminosa estava presente ao nascer. Ela não se instalou em você durante a jornada da vida. Como o apóstolo Paulo escreveu, você entrou na terra morto em seus pecados, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 5. E nós estávamos debaixo do poder do pecado, como diz Romanos capítulo 3, versículo 9. No Salmo de número 53, o escritor afirma: não há mais ninguém que faça o que é direito. Versículo 3. Nada havia em nós que pudesse nos salvar. Deus, porém, nos buscou em misericórdia, e quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 5. Portanto, se você pensa que sua experiência de salvação não tem poder, está enganado, pois caso a sua história de salvação fosse colocada em uma manchete de jornal, ela seria mais ou menos assim:
pessoa morta volta à vida. Que maravilhoso, não é verdade? Ora, essa é uma história impressionante que todos precisam escutar. Que você tenha um dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.